Ok, pessoal, a gente vai começar a mostrar agora como é que esses recursos, né, de render layers também pode ser utilizado para trabalhar com os passes diferentes, tá? Para aqueles que nunca ouviram falar, a gente vai trabalhar com estes passes aqui, ok? Com os passos diferentes de render que nós utilizamos para renderizar essa imagem. Para que a gente tenha uma referência bacana do que a gente está trabalhando, a gente vai desativar aqui o Compost e vai apertar F12 e aqui está a nossa imagem, tá? Observem que essa tem reflexão, tem espécula, né, que é esse brilhozinho nosso aqui em cima. Temos aqui uma esfera sem brilho algum, mas que todas elas possuem sombra, e temos um objeto aqui que tem uma refração dos raios que atravessam, eles emitindo e refletindo também as esferas que estão lá atrás, tá? Esse grânulo aqui que vocês estão vendo, devido ao uso que a gente tem de um sample em menor quantidade, ou seja, a gente está tendo poucas amostras de render disponível utilizando o Ray Trace. Então, se eu quiser isso aqui com melhor qualidade, eu coloco, por exemplo, 20, aperto F12 novamente, e aqui vocês verão a nossa imagem já com a qualidade bem melhor, tá? Observem, terminar o render. Isso. Apertando 1 no teclado numérico, a gente vê com 100% de zoom, né? Os atalhos que estão aqui. Esse foi o que a gente fez agora, ok? Então, aqui está, nosso render está com melhor qualidade agora, e a gente pode trabalhar aqueles passos de render separados, igual que a gente viu aqui em cima. A parte que é de uma extrema importância observar é que aqui dentro do Nodes, da cena que eu criei, eu vou recriar ela com vocês. A gente precisa entender que isso que está aqui de cima listado, né, no nosso render laser, eu vou até ampliar para a gente, é exatamente todos esses que estão marcados aqui, né? O combinado, por exemplo, é exatamente a nossa imagem. Observe, na hora que eu desmarco, ele sumiu de lá, tá? Isso faz com que nós saibamos, né, cada um dos passos que estamos ativando, ok? Então, por exemplo, aqui eu desativei todos eles e vou colocar apenas o combinado, que é exatamente a imagem e o seu alfa, tá? Para esse exercício a gente está utilizando alguns parâmetros importantes, então é importante que nós saibamos observar a nossa imagem. Então, por exemplo, como eu falei aqui, tem reflexão, então eu vou ativar o node, o passo, não, desculpe, a gente vai ativar o passo, né, de render referente à reflexão. Aqui a gente vai ativar também o espécula, que é o brilhozinho que está sobre as nossas esferas, tá? A gente vai ativar o Ambient Occlusion, e vale dizer que o Ambient Occlusion já está ativado aqui. Não adiantaria de nada tê-lo ativado aqui se ele não estivesse ativado aqui, ok? Então a gente continua trabalhando ainda com algumas coisas. Então, por exemplo, a difusão da luz, que é o que permite essa distribuição né, do volume que a luz gera em cima dos nossos objetos. E a gente vai trabalhar também com a cor, óbvio, né? A gente tem uma imagem colorida, a gente não tem uma imagem grayscale. Vai trabalhar também com o que mais? Acho que isso está de bom tamanho, né? Então vamos a isso, vamos a trabalhar. Pois bem, com a nossa imagem já renderizada, é importante que, óbvio, né, nós possamos trabalhar agora com isso aqui do zero. Então, jogando tudo isso aqui fora, é mais rápido selecionar com B de bola. E para fazer essa separação que eu fiz, observem, essa linhazinha existe, a gente aperta Ctrl, né, botão esquerdo, e arrasta sem soltar o mouse, tá? Então é fácil de separar. Dentro de uma composição é muito importante que nós possamos saber como começar. Então eu estou começando exatamente do zero, com nada na tela, inclusive do jeito que nós abriríamos o nosso Nodes, que sempre está aqui, ó, na nossa barrinha Node Editor, tá? Ela vem desse jeito que nós estamos vendo agora. E esse é o Nodes para trabalhar com shader, esse é o Nodes para trabalhar com textura, e o que nós estamos utilizando é o Nodes
destinado à composição, tá? Então a gente está trabalhando aqui, a gente volta para usar os nodes, ele não ativou nenhum. Se você está começando a sua cena do zero, ele deve ter criado aqui para a gente o render layer e o composite. Então daqui a pouco eu crio ele também do zero para mostrar para vocês. Então use nodes para a gente poder realmente fazer uso deles, né? E o backdrop para a gente colocar a nossa imagem sendo visualizada à medida que a gente for trabalhando, e auto render quando a gente tiver já um recurso ativado para ele mostrar como é que isso vai ficar para a gente, tá? Então a parte mais importante é que a gente pode acrescentar os nossos nodes. Então a gente pode vir em Add, né, Input e Render Layer, ou simplesmente a gente adicionar aquele atalho que é Shift A, né, então Input, Render Layers, que seria o que apareceria já quando a gente acionasse os nodes, e o que viria também junto quando nós acionássemos os nodes seria a nossa saída para o Composite, tá? Essa é talvez a nossa informação mais importante, porque se nós fizermos todo o nosso trabalho de composição bonito e a gente não fizer a ligação final com esse node, que é de extrema importância, a gente não trabalhará. E ele é também muito importante porque ele precisa que um comando esteja ativado. E esse comando está aqui também. Eu vou minimizar aqui para a gente. Minimizando. No nosso ícone de render, né? A gente tem o pós-processamento e aqui está o Compost. Por padrão ele vem ativado. Eu tinha desativado antes, mas por padrão ele vem ativado, ok? Isso é de extrema importância para a gente. Pois bem, vamos ao que interessa. A gente agora já tem, né, esse aqui é Ctrl botão do meio, né, gente, para fazer o zoom in, zoom out, né? A gente pode apertar Home no teclado para que a gente tenha a cena ajustada à nossa tela, né? A gente também tem recurso de acionar V no teclado, V de vértice no teclado para diminuir o zoom, Alt V para aumentar esse zoom, ok? Então são recursos muito úteis e a gente vai poder trabalhar com eles. No Node a gente sempre tem que, do lado direito, que é o caso nosso aqui, tem a saída de informação, e do nosso lado esquerdo a entrada da informação, tá? Então, quando a gente tem um objeto de entrada de informação e ele está dando saída para a gente vem aqui agora e cria usando o Shift A, né? Sempre que vocês verem esse menu Add, a gente está acionando com o Shift A, é o atalho para ele, como eu já falei. E a gente vai trabalhar agora com um nosso visualizador para que a gente possa colocar a imagem nessa área preta que está aqui. A gente vai trabalhar com ele, então Shift A, Output, Viewer, né? Então temos ele aqui. E a gente pode, observe, de imediato já conectar alguma coisa para cá, como esse aqui eu falei, é o combinado entre todos os parâmetros, a gente nem vai chegar a utilizá-lo. E aqui está ele já mostrando o que é que a gente possui. Então, observem vocês, a gente não terá nenhuma imagem com alfa com preto, né? Na verdade a gente tem o alfa, mas o alfa está completamente branco, significa dizer que não tem nenhuma imagem nossa fora de área de render, que seria o correspondente, por exemplo, a isso aqui. Observem, aqui agora eu já tenho área que não tem geometria. Se eu apertasse F12 aqui, observe o meu alfa, como é que vai ficar quando a imagem terminar de renderizar. Ok, observe, a parte preta ele recorta, né, seria a nossa transparência, e a parte branca ele mantém, que é justamente essa parte que nós estamos visualizando aqui, tá? Como eu falei, a gente não vai trabalhar com a câmera dessa forma, então eu vou só renderizar mais uma vez. Enquanto ele vai renderizando em segundo plano, eu vou mostrando algumas outras informações para que vocês possam ir acompanhando, tá? A nossa cor, ela trabalha exclusivamente com a cor. A cor não é clara ou escura. Então, quando eu arrasto uma imagem para cá, eu não tenho nenhuma oscilação daquela cor, né? A cor está pura, sem relevo, sem sombra, sem brilho, sem nada. Tá? Então, parece uma coisa óbvia, não é tão óbvia assim. A difusão, observem, é aquilo que faz o nosso objeto começar a parecer que tem volume, né? Então, aqui estão as representações dos objetos que eles realmente são, como a esfera, o nosso chão aqui, né? Tem essa difusão de como a luz se comporta em cima desse objeto. O espéculo é apenas o brilho, então aqui está apenas o brilho presente em toda a nossa cena, tá? Então a gente tem aqui também um Ambient Occlusion,
que faz com que a gente tenha o volume, né, da dispersão da luz. A gente não tem sombra. Eu esqueci de acionar a camadinha de sombra, né? A shadow, ok. Shadow é muito importante. A sombra é bastante importante. A gente não tem sombras aqui. A gente tem um volume de como esses nossos objetos influenciam uns aos outros em termos de volume dessa dispersãozinha da luz, bacana. E aqui tem a nossa sombra, que não foi renderizada, então a gente aperta F12 mais uma vez, para que ele possa renderizar a cena. Observe que agora a gente terá a sombra presente, mas essa não é o canal de sombra, tá? Esse não é o passo da sombra. Terminou. Isso. Aqui sim, agora a gente tem a sombra presente, né? A gente tinha todos os outros, a imagem não mudou, a original, tá? Então, Ctrl o botão do meio, o alfa nosso aqui não vai ficar branco, como já falei antes. Aqui a nossa cor também, como já falei antes. A nossa difusão. Aqui o brilho, né? Só e somente o brilho. E a gente tem ainda a sombra, agora, sim, observem. A sombra é diferente, tá, gente? Bastante diferente da sombra que aparentemente a gente acredita existir. Isso aqui é o volume de interferência entre os objetos, que é bastante fácil de identificar. E é muito fácil de perceber também quando a gente usa um mix. Observem, a gente pode combinar aqui um e outro. Então a gente pode juntar aqui de imediato, invertendo, olha só. E aqui dentro a gente pode simplesmente colocar o multiply, tá? E equalizar a intensidade que um será visível em relação ao outro, olha lá, tá? Posso inverter de novo aqui também e reduzir isso e ir colocando a sombra para que possa ir aparecendo. Observe como isso é bastante interativo, tá? Então, muito fácil de ser utilizado. A sombra pode ficar mais intensa, olha lá, pode ficar mais suave, bem mais suave. E a gente não tem a necessidade de ficar renderizando de novo a partir do momento que a gente já renderizou com o PS, tá? O que a gente vai fazer agora é justamente brincar com esses recursos. Então, eu posso ter vários deste aqui e posso acrescentar a saída desse que já tem, né, esse resultado. Eu posso acrescentar a esse resultado a nossa reflexão. Então, observem, aqui eu coloco a nossa reflexão. Aqui e só invertendo. Isso. E aumentar esses parâmetros nossos, né? Bastante bacana, ok? Então é muito simples, a gente pode trabalhar aqui com a sombra e verificar o resultado final que a gente tem. E vamos direto ao que a gente precisa, que é fazer a junção de todos os nossos parâmetros. Então eu vou realmente trabalhar agora com o nosso node, né, de multiply, e a gente vai de imediato já no multiply, não, desculpe, com o nosso node de mix, né, que ele vai misturar as coisas para a gente, um canal junto com o outro. E o que a gente vai fazer de imediato é pegar a nossa difusão, colocar isso aqui para dar uma saída para o nosso visualizador, e colocar junto dele também o nosso espécula. Observem vocês que o brilho aparece presente aqui, mas se eu for zerando, olha, e aumentando, a gente vai vendo o brilho aparecer. Ok? Então isso é bastante útil para nós, tá? E agora o que a gente vai fazer é acrescentar um outro node destes. A gente pode simplesmente duplicar, Shift D, pegar o nosso node que está lá, Ctrl Shift, botão esquerdo, né, do mouse. Nosso visualizador já está ligado ao nosso node, então a gente dá a saída desse para cá e pega agora a nossa sombra. Observem. Só que aqui a gente não vai trabalhar ele como adicionar, a gente vai trabalhar ele como multiply. Ok? Então a nossa sombra está bastante forte aí. A gente pode ir
reduzindo isso de modo mais intuitivo, a gente chega a um resultado que a gente pode gostar mais, tá? É sempre interessante lembrar que a maior utilidade dos nossos nodes, nesse nosso caso aqui em particular, é fazer com que a gente não tenha que ficar renderizando e renderizando e renderizando várias vezes para ter o resultado que a gente precisa. Então, né, se a gente estiver dirigindo um filme, um comercial, por exemplo, a gente pode dizer, eu quero que minha sombra fique mais intensa. A gente vai lá, altera o node. A gente quer que a sombra fique mais fraquinha, a gente chega lá e também configura de acordo com o que a gente quer. Ok? A gente vai trabalhar agora com nosso ambiente occlusion e com a nossa cor, e para isso a gente vai também duplicar esse nosso node que está aqui. Então, duplicando, a gente vai trabalhar aqui com a nossa cor e aqui com o nosso ambiente occlusion. Ok? Fazer o nosso view e vir para cá. Então, Ctrl Shift, botão esquerdo. Então, aqui estão ambos trabalhando. Eu vou colocar um para influenciar o outro. Olha lá, super forte, super forte. E aí a gente vai voltando até que o parâmetro fique de acordo com aquilo que a gente acha que é mais agradável. Observe que agora eu não tenho ligação deste com este, o que significa dizer que eu preciso de um outro node como este. Justamente, inclusive, a gente precisa de um add, então a gente duplica ele, tá? Lembrando que quando a gente duplica, a gente já recebe os valores do anterior. Observem, 0.890, 0.890. Então está exatamente com o mesmo valor. E a gente pega a saída, né, desse nosso aqui, que já tem, observem, esse resultado. E a gente vai juntar esse resultado, que já traz a sombra para a gente, que já traz o espécula para a gente, com esse outro que só traz a cor e a difusão. Então eu vou mesclar ele aqui, um aqui e esse aqui para a gente, e trazer a nossa saída para cá. Então, ok. Observem vocês que a nossa sombra ficou bastante suave. Olha aqui, ela está bem suave. Se a gente precisar que ela seja mais intensa, né? Lembrando que aqui, ó, vem a nossa sombra, ela não está nesse, está neste outro. Eu posso ir aumentando essa sombra, né? Então, repetindo que isso a gente pode interferir na hora que a gente achar que é mais agradável, tá? O mais bacana é aquele que eu falei, a gente não precisa ficar renderizando isso o tempo inteiro. Pois bem, vamos minimizar mais esses aqui, deixar só o nosso viewer ali ativado para a gente, ok? E agora a gente vai colocar um outro desse, a gente vai acrescentar agora a nossa reflexão, tá? Então a nossa reflexão a gente vai colocar aqui embaixo, e a saída deste nosso node a gente vai colocar aqui assim e dar saída para ele diretamente para o nosso viewer, ok? Observem de imediato que a gente já tem aqui a nossa reflexão. Observem também que eu esqueci mais um, porque aqui é transparente, né, com refração, e eu não devo ter acionado, exatamente, não acionei a refração. Vou ter que renderizar de novo, não tem problema, né? Então a gente renderiza, e enquanto ele renderiza a gente pode configurar para a gente aqui a nossa refração, não, a nossa reflexão com um valor bacana, que é um valor máximo de 1, que seria aquilo que nós teríamos por padrão. Então a gente já tem nosso valor aqui bacana. Então Shift D, coloco a nossa refração aqui embaixo e coloco para a gente a nossa reflexão, tudo bonitinho, fazendo agora com que o node esteja preso aqui ao nosso objeto. Observem que agora está bastante forte a nossa refração, né? Então a gente pode remover parte dessa refração, tá? E colocar também o multiply. Então, verificando, não, multiply não deu certo. Então voltamos com o add, né? Deixa eu só inverter isso. Ok, colocar um valor bastante alto faz com que a gente perca ali atrás, então não quero isso tudo. Então vai
1.5. Ok. Pois bem, a gente tem agora a possibilidade, gente, de fazer a nossa saída, né, dar nosso render final. Esse render final, ela significa dizer para a gente que tudo isso que a gente configurou terá que ser composta. Por isso que esse node aqui de cima, que a gente tinha deixado separado, é tão importante. Então, nada adianta a gente estar visualizando o que tem aqui presente se a gente não fizer a nossa saída, ou seja, a nossa última ligação, além de estar ligada no viewer, ela precisa estar ligada aqui. Até o do viewer pode sumir, tá? Agora ela já funciona, e lembrando que a gente tem que estar com aqui o nosso Compose ativado no nosso painel de pós-processamento, aqui no ícone de render, tá? Então, quando a gente apertar F12 agora, essa é a nossa imagem original, e essa daqui agora, ó, é a nossa imagem final. A gente pode trabalhar com ela. Observe, são bem próximos, só que a gente pode, na hora que a gente quiser, por exemplo, aqui eu vou aumentar novamente a sombra, né? Então a sombra está nesse daqui de cima. Olha só, fazer a nossa sombra ficar mais intensa, ok? Então isso é bastante útil para a gente não ter que gastar tempo fazendo o nosso render funcionar. Então a gente vai agora só apertar F12, observe que ele vai fazer um primeiro render original e logo em seguida já vai fazer com que nosso render fique próximo àquilo, próximo não, exatamente aquilo que a gente fez no nosso Compose. Esse é o render original e agora ele já está trabalhado no Compose, ok? Os valores são diferentes de propósito, né, para a gente mostrar essa diferença aí mesmo, tá? E a gente pode, como eu falei, a qualquer momento a gente pode dizer assim, eu não quero mais nosso brilho, então a gente pode voltar aqui. Olha só, eu não coloquei o nosso brilho, coloquei sim. O espécula está aqui, então a gente vai chegar e remover. Observa aqui um pouquinho, se eu ampliar um pouquinho, vou remover aqui, ó, nosso espécula e colocar ele bem fraco, zero mesmo, ok? Observem aqui que o nosso render final já sai sem ele. Isso é bastante prático para que a gente não tenha que ficar alterando o nosso render durante a feitura do filme. A gente está com a iluminação completa, está com o ângulo completo, e a gente configura o render pass para que funcione daquilo que a gente quer, tá? Então está aí o nosso resultado final e a gente se encontra no próximo vídeo.